Bom dia, família! Como vai você? Tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa. Feliz da vida de ter um encontro com você. Sejam todos muito bem-vindos, porque a sua companhia é sempre muito agradável e queremos também ser agradáveis a você para que tenhamos um bom encontro. Que Deus te abençoe em seus desafios, em suas necessidades. Não vai desistir só porque as coisas estão difíceis. Por mais que você diga que está cansado ou cansada, por mais que eu sinta que as minhas forças estão se esvaindo, talvez seja agora a hora em que tudo vai mudar. Porque é justamente quando nós já não temos mais saída que muitas vezes descansamos e até deixamos para ver o que acontece e muitas vezes acontece alguma coisa que nos surpreende. É que perdemos muito tempo querendo encontrar saídas, às vezes gastamos muita energia, gastamos muita força querendo resolver os problemas e não deixamos que a vida também nos traga algumas opções, não deixamos que também as coisas se ajustem no seu tempo. Queremos, quem sabe, antecipar as respostas e está tudo bem, não precisa sentir-se culpado por isso, não precisa você sentir que é isto um erro, é que nós de fato queremos o quanto antes dar resolução, soluções àquilo que nos está incomodando, absolutamente natural. Mas muitas vezes nós também precisamos tomar consciência de que é tempo, tem a hora de acalmar, de esperar. E como diz a própria palavra de Deus, há tempo para tudo, assim como há todo tempo um propósito a se cumprir na minha e na sua vida. Portanto, tenha calma. Ou enquanto você luta, enquanto você busca saídas, enquanto você quer ainda e não desiste, ótimo. Mas se hoje é um dia que você parou e diz, vou ver o que dá, vou ver como acontece, vou esperar. Talvez seja um momento de muita sabedoria para você. Que Deus te abençoe. Vamos falar no programa de hoje sobre algumas maneiras de nós identificarmos ou de algumas formas de identificarmos pessoas narcisistas. Mas antes de querer saber se outras pessoas são narcisistas, entendendo primeiro o que significa ser uma pessoa narcisista, é importante aplicar a si. Muitas vezes, quando ouvimos algo a respeito de personalidade, de maneira de ser, de viver, de encarar a vida, qualquer coisa do gênero, de adoecimentos, enfim, nós olhamos para o cenário à nossa volta. Mas é muito importante considerar o cenário que vai aqui dentro da gente. Tem a ver comigo e com você. Tem a ver com as nossas características, portanto, se reconhecer, se autoconhecer. Vamos falar sobre autoconhecimento. E as minhas convidadas de hoje, ótimas. Impressionantemente muito disponíveis para virem conversar com a gente sobre temas nem tantas vezes fáceis, mas importantes. Seja bem-vindo e bem-vinda, mande a sua pergunta, traga a sua questão, fique aqui com a gente, porque eu apresento agora as minhas convidadas. Cristiane Stapski, psicóloga, bem-vinda, bom tê-la aqui com a gente. Obrigada, um prazer retornar novamente ao seu programa. Muito Sempre obrigada. Um prazer. Acompanhada da psicóloga e neurocientista Rosana Alves, que já é figurinha de casa também. Bem-vinda. Prazer todo meu estar aqui, querida. Apresentei o tema Pessoas Narcisistas. O que é uma pessoa narcisista? O que é uma personalidade narcisista? Lembrando que você pode trazer as suas questões, suas perguntas aqui para nós enquanto conversamos. Nós estamos ao vivo e nós estamos na nossa página no Facebook, estamos também no nosso canal no YouTube, o canal da Novo Tempo no YouTube. Fique à vontade de mandar a sua pergunta aqui para nós e faremos então este momento, uma ponte entre você e as minhas convidadas para entendermos melhor este assunto. O que é ser uma pessoa narcisista? O que é essa personalidade narcisista? Eu creio que é importante a gente começar a falar o que é personalidade, Boa. né? Uhum. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que definem a individualidade. De uma forma muito simples, é o nosso jeito de ser. Então, quando nós falamos de transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de alguém que tem uma personalidade desviante, que não está dentro daquelas características psicológicas que são normais ou necessárias para um convívio social, e até mesmo convívio consigo mesmo, né? Claro. E que este conjunto de características não surgiu da noite para o dia, como pode ser uma depressão, mas é o jeito de ser da pessoa. E por ser o jeito de ser, é que às vezes confunde quem está perto. E a pessoa mesma acha que ela é daquele jeito, que ela tem que ser daquele jeito, porque ela sempre se viu assim, e não tem o que mudar, e as pessoas em volta precisam se adequar a essa forma de agir. E narcisista, diferente do que as pessoas muitas vezes falam, não podemos mais olhar para aquela figura mitológica, que era o Narciso, que um dia se vê nas águas do rio, se acha tão lindo, maravilhoso, que fica a se contemplar.
é uma personalidade que tem características muitas vezes cruéis, não voltadas para si mesmo, não é uma pessoa ensimesmada no sentido de se achar super importante, especial, e isso lhe basta, mas ela no convívio com o outro, ela traz muito sofrimento. Demais, porque a personalidade narcisista, a gente sempre pensa, é aquele que se acha lindo, como Narciso. Não, na verdade não é isso. Ela se acha a pessoa mais importante do mundo. É como se o mundo girasse porque ela existe. E ela não consegue ter empatia pelo outro, seja ele quem for. Filho, esposo, um companheiro de trabalho, ela não consegue ter, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque exatamente ela se vê como a pessoa mais importante. Tudo acontece porque ela está ali. Então, ela é especial, ela é diferente de todos os outros. Então, quem convive com uma pessoa que tem essa personalidade narcísica, o sofrimento é muito grande. Como normalmente se dá o relacionamento de pessoas narcisistas com outras? Que efeitos causam? Porque nós vamos, de alguma forma, estar lidando com grande sofrimento. Talvez do indivíduo e das pessoas com quem se relacionam com ela, que talvez não saibam, não identifiquem, não se permitam nem ao menos questionar porque o outro ou outra é assim. Por exemplo, eu trago uma história de uma filha que conta uma história a respeito da relação dela com a sua mãe, e eu gostaria de trazer isso para que vocês, então, continuem nos ajudando a compreender a questão do narcisismo e nossas relações. Essa filha diz: há 15 anos minha vida foi um inferno aqui na Terra. Minha mãe me oprimiu muito, humilhação, abandono afetivo, violência física. Dá um livro de atrocidades psicológicas o que passei, mas me apeguei em Deus mesmo sem entender o que estava acontecendo. Quebrei o ciclo da tortura. Saí de casa, já namorava com meu marido, nos casamos, hoje somos uma família feliz. Demorei anos para perdoar a minha mãe. Foi uma caminhada com Deus, tive que me quebrar na presença de Deus para conseguir perdoá-la. Hoje estou liberta. Tive que, mais uma vez, me humilhar perante ela. Eu tive que pedir desculpas a ela por coisas que nem sei se havia culpa em mim. Quando ao mesmo tempo lhe pedia perdão, sim, perdoei, pedir perdão, mesmo sem ter culpa, mesmo. Foi necessário para que ela, quem sabe, me desse uma oportunidade de me reaproximar. Não me arrependo. Hoje temos uma relação boa, mas sem intimidade. Hoje eu consigo me definir diante dela, sou dona da minha vida. Ela não tem domínio mais sobre mim, mas nós temos uma relação que não é normal entre mãe e filha. Aprendi a amá-la, porém, do jeito dela. Uma moça que passou por uma situação. Existiria, quem sabe, uma personalidade narcisista de uma mãe lidando com sua filha com tanto destrato, com tanto abuso, com tanta agressão? Poderia ser uma mãe voltada para si? Sim, com certeza. A mãe narcísica, ela compete com a filha. É uma mãe que ela está envelhecendo e ela vê na filha o desabrochar para a juventude. Então, não é questão dela projetar nessa filha os almejos que ela teve, as conquistas que ela quis e não alcançou. Não, é uma questão de competição. Ela compete com essa filha. Então, ela subjuga. Então, essa filha, tudo que essa filha faz, para essa mãe nunca está perfeito. Nunca está bom. Nunca. Então, se é um simples corte de cabelo, não está bom, não cai bem com você. Se a filha emagrece, porque emagreceu demais. Se engorda, porque engordou demais. Se tira nota alta, tirou uma vez. Se não tira, porque é burra. Então, é sempre uma competição. Essa mãe, ela não tem um olhar de amor para essa filha. Se a filha não perceber, para conseguir se distanciar, o sofrimento vai ser perpetuado. Chegou uma hora que essa moça aqui se distanciou. Exatamente, ela precisou sair de casa. E se tem um grupo que tem dificuldade para receber tratamento psicológico, mesmo quando é indicado, é o narcisista. Os transtornos de personalidade em geral, né? Mas a mãe narcisista ainda é a pior de todas, vamos pensar assim, das personalidades, das pessoas dentro desse tipo de personalidade, porque elas sempre elas já estão nesta posição hierarquicamente superior à filha. Então ela sabe mais. Ela tem uma arrogância nesse tratamento com o outro, uma crueldade. Uma dificuldade do narcisista, por exemplo, é na empatia. Ele, de fato, não tem uma empatia verdadeira pelo outro. É muito superficial,
e sempre relacionada com os seus desejos e com a realização daquilo que ele quer. E quando isso não acontece, ele abandona o outro. E o abandono não é físico, infelizmente, na maior parte das vezes. É um abandono emocional. Assim, para mim, não importa se você existe ou não. Pensa isso numa relação de mãe com filha. Mãe com filho também, né? Mas por conta de todas essas características da relação entre uma mãe e uma filha, a relação ainda é muito mais difícil. E é muito interessante porque essa moça encontra um caminho possível de sobrevivência emocional, que é o distanciamento. Reconhecendo que existe uma mãe, que esta mãe ainda precisa estar nas relações dela, mas não dá mais para ficar esperando receber um amor, aquele que a gente imagina mesmo que precisa acontecer entre mãe e filha. Diminuir a expectativa nesse tipo de relação é super necessário. Claro, quando a gente está falando de uma mãe, que é uma relação para sempre, né? Agora, quando a relação for com o namorado, esse precisa ser distanciado ou descartado, no sentido de descartado emocionalmente, você não faz parte mais da minha vida. Boa, então nós vamos só fechar essa questão da mãe com filha, filhos, e aí vamos entrar nessa questão dos relacionamentos amorosos, relação mulher e homem no seu namoro, casamento, como é que a gente lida? Parece perigoso, mas só fechando essa questão, a mãe e a filha, por que nós estamos falando mãe e filha? Por serem duas mulheres, por estarem num patamar, isso as põe numa situação de maior risco? Ou essa mãe narcisista também vai ter uma dificuldade com o menino, com o filho, se dá no mesmo caminho? A dificuldade, existe a dificuldade porque onde estiver um narcisista, a relação dele vai ser tumultuada. Okay. Quando a gente pensa na filha, é porque até mesmo a expectativa da filha é diferente em alguns aspectos quanto à mãe. É para ela que ela vai lá contar dos seus segredos, tem a experiência, o exemplo, sem dúvida nenhuma que uma filha se espelha mais na mãe do que o menino. O menino, até mesmo quando entra na adolescência, o menino se comporta diferente de uma menina. Então, por conta disso, mas uma pessoa narcisista, ela vai ter dificuldade nas suas relações com qualquer pessoa. Na verdade, ela é que menos tem dificuldade nas relações, né? Quem tem dificuldade, de fato, é quem entra em contato com elas. Ela não se percebe. Para ela não se percebe no problema. De forma alguma. Não, do contrário, o problema está nas pessoas, porque ela merece os melhores relacionamentos, porque ela é uma pessoa especial, diferente das outras. Então, ela vai se comprometer e vai também se achar compreendida por aqueles que são tão especiais quanto ela. Esta pode ser uma característica. Na verdade, pro Manual de Doenças Mentais, o que foi renovado, né, há 2 anos atrás, a nova edição, coloca 9 características principais de um narcisista. E para ser de fato caracterizado como um narcisista, precisa ter 5 dessas características. Então, nem sempre vai passar por uma pessoa que tem mania de grandeza, que vai chegar num lugar e achar que ela faz melhor do que todo mundo. Não pode ser isso. Mas nas suas relações íntimas ela vai apresentar essa característica. Então o narcisista pode ser uma pessoa de baixa autoestima. Isso confunde as pessoas. Não, ele se acha um coitado, ele não acha que ele é melhor do que as pessoas, nem se acha tão bonito assim. Ele não precisa se achar. Mas na relação íntima, é ele quem domina, é ele quem escraviza, ele vai ser cruel, ele... Depois a gente vai entrar, né, nos relacionamentos amorosos, mas a forma de se comportar na intimidade é muito difícil, que é diferente do psicopata que nós conversamos na outra relação. O psicopata, assim, ele vai chegar, ele vai dominar a todos. Ele é o líder, ele é quem manda, a palavra final é a dele. O narcisista não precisa ser assim, por isso que são transtornos de personalidade diferentes. E aí o narcisista, neste aspecto, ele faz muito sofrer, porque a grande questão dele está nas relações íntimas. Já um psicopata, pensando num sociopata mesmo, tem a ver com todas as relações. O narcisista tem mais a ver com essa relação íntima. Diríamos então que, a grosso modo, é uma pessoa extremamente egocêntrica, é extremamente egoísta, é extremamente voltada para si. Outros em segundo plano e olhe lá que plano for. Nós estamos conversando com a doutora Rosana Alves e com a doutora Cristiane, e nós estamos desenrolando esse tema do narcisismo. Qual é a sua questão? Tem alguma coisa a dizer? Tem gente falando com a gente, agradecemos muito por sua audiência, muito obrigada. Como a Giane está perguntando, a personalidade é herdada ou construída? É uma personalidade.
foi dito logo inicialmente, um conjunto de características, mas ela quer saber especificamente se é herdada ou construída. Continue falando com a gente. Obrigada por sua sintonia, obrigada por ficar aqui acreditando em nossas palavras e ainda trazendo mais, somando conosco. Que Deus abençoe a você. Não, tem personalidade, tem uma linha de hereditariedade, né? Pode ser que na primeira infância, na segunda infância, né, todos os nossos traumas estão ali localizados, como a pessoa viu e reagiu com os cuidadores que dela cuidaram, ela pode ir construindo essa personalidade narcísica. Complementando, né, para as diferentes linhas da psicologia, de fato, a gente tem muita dificuldade para definir algumas coisas, porque quando nós falamos de personalidade, estamos falando de algo muito complexo. Então, existem aquelas linhas que falam que nós nascemos com um traço de personalidade, ou seja, tem algumas pessoas que são mais extrovertidas, outras introvertidas, uma forma de olhar ou resolver problemas. Falo isso porque eu vejo a minha bebê, tem 3 anos, e a forma dela resolver as coisas é muito diferente, talvez, das minhas. E que esta personalidade, de fato, ela vai fechando de acordo com as experiências. É tanto que nós só podemos falar de personalidades depois dos 18 anos. Transtorno de personalidade narcisista, seja qual for, nós só definimos depois dos 18, 21 anos de idade. Antes disso, nós falamos traço narcisista, traço para essa característica, porque nós ainda não temos uma personalidade de fato definida. Então, é um construir, né? Nós somos, até mesmo, nós sabemos que os nossos genes estão a serviço do meio. Isso já é uma ideia muito clara para a ciência. E mesmo algumas pessoas que nasceram com algumas características que estão lá, elas podem ser moldadas pelas suas experiências. Então, quanto à personalidade, quando nós falamos de qualquer um destes transtornos de personalidade, ainda existe muita dúvida. E esta primeira relação com a mãe, que a mãe é um crivo na formação da personalidade, e pensa uma criança que tem uma mãe que já é narcisista. Claro que isso vai ter um efeito sobre a personalidade dela. Porque pensa que a personalidade é o conjunto de características psicológicas. Se uma criança cresce escutando da mãe que ela não é tão importante assim, que ela está ali só para atrapalhar os seus planos que seriam de ser uma pessoa super famosa, mas ela não foi capaz porque aquela criança nasceu. Pensa isso sobre uma personalidade. Isso vai ter um efeito muito grande. Claro que antigamente a gente dizia que personalidade não mudava, né? Uma pessoa que nasceu narcisista ou que se desenvolveu narcisista, porque a gente não sabe que ponto que isso de fato acontece, ela nunca mais seria diferente. Hoje a psicologia e a psiquiatria mudam o seu discurso e dizem que se estas personalidades aderirem a um tratamento psicoterapêutico sério e elas de fato fizerem essas terapias, elas podem ter as suas características aí principais, que são desviantes, controladas, e elas podem viver de uma forma mais normal, no sentido de mais comum a todos nós, eticamente melhores posicionadas na vida, mas a personalidade é algo super complexo. Para se relacionar Sim, com as pessoas sim. à volta e com a vida, né? A Cíntia está dizendo, meu Deus, uma história parecida com a minha vida, e eu, às vezes, sou assim com a minha filha. Ela está se referindo à história que eu li, daquela filha que diz de uma mãe que ela considera, depois de ter conhecido melhor a respeito do tema e a respeito da vida, de identificar nela uma mãe narcisista, uma mãe que, enfim, tirou dela a possibilidade de boas memórias, de uma boa relação, ainda trazendo culpa sobre essa menina, o que eu fiz de não ser capaz de receber o amor da minha mãe, e por aí vai. E aí a Cíntia passou por uma história semelhante e ela disse que às vezes se vê reproduzindo alguma coisa próxima disso com a própria filha. Ela disse que cobra muito. Ela também saiu de casa aos 21 anos de idade para sobreviver, porque ela não aguentou aquela situação. Rosemary também quer saber o que fazer com pessoas narcisistas na convivência, ou seja, como conviver com elas. Vamos para esse ponto? E aí fiquem à vontade para trazer as questões dos relacionamentos homem e mulher. Só lembrando que
Se você quer trazer alguma coisa mais particular, pode mandar para nós também inbox, para que você não se exponha. Questões muito pessoais, questões que são muito da nossa vida íntima. Muitas vezes nós não nos damos contas e numa rede social nós deixamos ali para que outros possam ler e depois, quem sabe, traga para você algum tipo de prejuízo, tá bom? Mas nós consideramos muito a sua história, consideramos muito que você está confiando a nós. Muito obrigada, que Deus abençoe a você e que essa parceria seja boa para nós e para você também. Vamos lá. O que dizer sobre como conviver com pessoas narcisistas? Como é que eu me coloco? Já entendemos um pouco do lado de lá, como que acontece, como é a personalidade, construímos um tanto essa ideia, claro, dentro desse espaço tão curtinho, você pode continuar estudando, procurando saber a respeito. Mas quando tem uma pessoa que se mostra tão voltada para ela e menos para o outro, dificultando toda a relação, como é que essa pessoa que é vítima se posiciona? Em se tratando de criança, fica tudo muito mais complicado. Imagina. Muito, porque a criança ela não vai ter essa percepção. Nós vamos pegar um adolescente ou mesmo um adulto. A pessoa deve quebrar, né, essa corrente que o narcisista faz em volta dela. Porque ele é dominador. O narcisista, ele é dominador. E para ter um dominador, precisa existir alguém que se sujeite, que seja, né, o dominado. Então, a pessoa precisa perceber que não é ela que tem o problema. Porque o narcisista é muito comum ele fazer com que o outro ache que o problema é no outro, não é nele. Então, a pessoa precisa realmente perceber que o problema não é ela. O problema é o outro, ele que tem o transtorno de personalidade. Então, ele precisa colocar limites. Então, quando a gente diz crianças, é muito difícil, porque a criança não percebe. E acaba que essa criança, vivendo com um narcisista, ela vai se anulando. A autoestima dela vai ficando no chão, cada vez mais baixa, como é o do narcisista. Porque, na verdade, o narcisista, ele esconde uma baixa autoestima. Na verdade, é uma distorção que ele tem. Agora, o adolescente, ele já começa a perceber. Então, ele precisa procurar ajuda e ele precisa tentar ir colocando limites. Não permitir. E o adulto, mesma coisa. Como seria então? Tem uma mulher casada com um homem que é narcisista ou do contrário? Nessa relação tem compromisso, voto conjugal, família, filhos, há uma aliança, meu Deus, meu casamento e etc. E às vezes a gente se perde, pode se perder em meio a uma situação muito conflituosa e ainda que nos escraviza de alguma forma. Não, isso não pode estar acontecendo. Não é possível que isso seja. Não, e dá desculpas, enfim. Mas como é que se dá para então alguém se prevenir, dar um corte, quebrar esse ciclo dentro de uma relação tão próxima como num casamento? Eu queria só falar uma coisa um pouquinho antes disso, de como o narcisista entra numa relação. Existem 3 características, 3 momentos dessas relações que é muito importante prestar atenção. Menina, menino que estão aí entrando nos seus relacionamentos, 3 características importantes, 3 fases, pelo menos, desse relacionamento. Encantar, desprezar, descartar. Como que acontece isso? É o melhor namorado do mundo no primeiro momento. É o que abre a porta, que leva no melhor restaurante, que escreve uma poesia baseada na cor dos seus olhos. Ele encanta. É aquele homem que chega e a mulher fala assim, agora eu vou ser feliz. Depois que ele de fato conquistou, vem a fase do desprezo. E o desprezo vem assim, olha, se você não atrasasse tanto, eu tinha chegado no horário certo, tinha encontrado com fulano e tinha conseguido aquele emprego que você tanto quer que eu tenha. Nossa, se você fosse um pouco mais bonita, talvez você tivesse conseguido um emprego tal. Olha, se o seu corpo fosse mais no lugar, teria comprado aquele vestido que você quer, mas você deu uma engordadinha. E chega a verbalizar mesmo. Totalmente. E quando não verbaliza, nossa, quem é esse parceiro, né, do narcisista vai chegar assim, nossa, eu tenho achado você tão triste. Depois que a gente começou a namorar, né? Entende? Então vem a fase do desprezo, do maltrato. E é um maltrato, sabe aquele termo que a gente usa? Morde e assopra? Bem o morde e assopra, o tempo todo. E aí quando o narcisista ele vai usar,
quando ele esgotou a energia daquela pessoa e até os recursos financeiros, tudo, ele descarta. E vai atrás do seu novo grande amor. E aí, quem foi a desprezada ou o desprezado, fica correndo atrás ainda. Por quê? Porque ele é perito em fazer isso. Agora, o grande problema é quando o narcisista, ele é descartado. Descartado, eu estou usando o termo que a gente costuma usar, né? Porque é o que ele sente. Um rompimento de um relacionamento para o narcisista, ele nunca vai aceitar. Então, ele vai também seguir 9 características que, se a gente tiver tempo, depois eu posso comentar um pouco sobre isso. O narcisista, ele vai passar por diferentes fases de novo se você tentar... Você fala assim, não, esse relacionamento não tem mais jeito, eu não quero mais. É nocivo, é tóxico. Se ele for dispensado, aí o problema vem. Porque ele vai passar por todas as fases de novo, aí ele vai encantar de novo, ele vai agradar de novo, vai pedir desculpas, ele vai entrar em terapia, ele não sustenta nada disso, mas ele vai 2 sessões. Terapia de casal com narcisista junto, só não vou dizer que está fadado ao fracasso, porque existe sempre a possibilidade, né? Mas o narcisista vai chegar lá e vai colocar a culpa no outro, e o outro vai aceitar a culpa. Então ele é muito envolvente nessa questão de mostrar que ele é especial demais, que ele se doa demais para aquela relação e o outro sempre está aquém. Essa relação onde sempre há uma desigualdade do que eu dou e do que eu recebo, qualquer tipo de relação assim, não precisa nem ser com narcisista, ela não pode se sustentar. Existe alguma coisa muito errada, muito patológica nessa relação. Então o narcisista, ele vai descartar o outro, na maioria das vezes. Se ele não descartar, é você quem tem que sair da relação. E distancia um pouco emocionalmente e olha o quadro por fora. Ele está falando que eu não ajudo mais ele. Pega lá cada ponto que o outro diz, que eu não ajudo ele a desenvolver os projetos dele, que eu não sou o apoio financeiro que ele precisa. Olhe lá. Quantas vezes ele já estourou o cartão de crédito seu? Você vivia endividado antes de entrar nesse relacionamento? Não, agora você está. Quantos lugares você já viajou sem ter dinheiro porque ele achava que aquilo era tudo para manter o relacionamento saudável? Comece a olhar cada uma das reclamações e comece a pontuar o que você já fez. Então, acho que é um começo de um exercício. Então, segura, porque nós vamos para o intervalo e tem que dar uma respirada, assim, né? E pensar, avaliar em que relação você está, namorando, se relacionando ou já casada com alguém que suga tanto de você, que despreza tanto quem você é. Essa é a grande questão que adoece a todos nós, é quando nós não somos validados em nada, não somos reconhecidos em nada, não temos valor próprio, capacidade alguma. Então, é alguma coisa que passa pelo relacionamento de muita gente e a gente precisa esclarecer disso. É rapidinho o nosso intervalo, já estamos de volta. Até já.